Quero saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor. Quero saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor. Glória a Deus. Alguém aqui está feliz? Amém. Eu estou mais ainda. Tão maravilhoso ter a oportunidade de falar do Senhor, de falar do amor de Deus. E eu estava orando ali antes de vir para cá, falando: Senhor, não sou digno de estar ali, mas usa o teu humilde servo, na tua vontade, no teu querer. E hoje é um culto dirigido por jovens, né, irmã? O pastor está em reunião, deve estar chegando. Então ele nos incumbiu a fazer esta obra. Eis-nos aqui. Vamos orar? Senhor Deus, querido, eterno Pai, nesse momento continuando na Tua presença, passamos o momento do culto, o momento no qual nós não falaremos a Ti, mas o Senhor falará a nós. O momento de nós falarmos a Ti, o momento de nós entoarmos adorações a Ti, já se passou nesse culto, mas agora quieta o nosso coração, dá-nos entendimento para entender a Tua palavra. E Deus, não permita que o homem fale, mas que Teu Espírito use, Senhor Deus, o Teu vaso como instrumento, como canal. Apaga diante deles, Pai, a figura humana, erradora, pecadora, imperfeita. Mas acende, Pai, a Tua luz nesse lugar, brilha em nós nessa noite, Pai. Oramos agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém, querido irmão. Que o Espírito Santo possa ministrar no nosso coração. Porque quando nós nos colocamos à disposição ali, ministra, Ele fala. Então basta que nós abramos o nosso coração e Ele vai ministrar a nós. O texto base para a ministração de hoje se encontra em 2 Coríntios. Os irmãos podem abrir segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. Capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do 3 ao 5. Amém? Acompanhem comigo. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Novamente, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém. Querido, o tema da mensagem para hoje, ele está baseado em um livro que eu ganhei quando eu passei pelo Canadá, ele chama Batalha da Mente. É um devocional, na qual eu já li uma vez, agora eu estou recomeçando. E eu estava pensando em qual palavra eu poderia ministrar aos irmãos. E eu lembrei desse livro, lembrei daquilo que eu tenho aprendido. E é algo muito importante na vida de nós cristãos. Então, batalhas em nossa mente. E esse livro ele trata desde o começo sobre o que nós enfrentamos em nossa mente todos os dias. E o que eu quero chamar a atenção de você nessa noite é para que você entenda que existe uma batalha todos os dias. Todos os dias a sua mente ela luta contra algo. Todos os dias a sua carne e a sua mente elas estão militando entre si
porque são opostos entre si. O espírito é oposto à carne. E através da sua mente, é um lugar que Satanás mais usa para te confundir, para te fazer pecar e para te tirar da graça de Deus. E quando nós olhamos para aquilo que Paulo disse na palavra, ele está falando sobre as nossas armas espirituais. No momento que nós não temos conhecimento, quando nós não temos conhecimento de que existe uma batalha espiritual, de que existe algo acontecendo no mundo espiritual, e de que existe algo acontecendo na minha e na sua mente, quando nós não temos esse conhecimento, nós somos levados muitas vezes ao erro sem perceber. Nós somos levados pelas coisas que nos cercam sem perceber, levados ao erro. Quantas vezes você já percebeu que havia uma batalha na sua mente? Quantas vezes você já percebeu que existia algo em sua mente que te levava ao erro? Existia uma voz falando mentiras na sua mente que te levavam ao erro, ao engano e à mentira. Quando nós nos convertemos, nós temos conhecimento da palavra e nós passamos a entender como nos defender. Nós passamos a entender como derrotar essa voz que está na nossa mente todo momento. Assim como outros versículos, Paulo está nos alertando, está dizendo, olha, queridos irmãos de Coríntios, não adianta você tentar lutar com o seu braço, com as suas próprias forças. Você não vai vencer. Não adianta você tentar destruir essas fortalezas que estão na sua mente com pensamentos positivos. Você não vai conseguir. Pensa positivo. Não, pensa positivo que tudo dá certo. A gente ouve por aí. Não vai dar certo. Mas no momento que você entende que Deus já te deu armas espirituais para você lutar, no momento que você entende que existe uma batalha na sua mente, na qual Deus está de um lado, como nos desenhinhos, e o diabo está do outro. Deus está falando, não faça isso que não me agrada, e o diabo está do outro, faça, não tem nada a ver. Ontem um pastor ministrando, ele disse 3 coisas que o diabo mais usa para nos enganar. Uma delas é o nada a ver. Não tem nada a ver. Pode fazer. Fulano faz, todo mundo faz. Não tem nada a ver. A outra coisa que ele mais usa é o que tem. O que tem em fazer isso? Só hoje. Vou tomar um golinho só hoje. Não vou ficar bêbado. Vou fumar um cigarrinho só hoje. Não vou viciar. O que tem? Tem crente que fuma. Tem crente que joga. O que tem? Pode, não tem problema. Entre outras coisas. Querido, a Bíblia diz em João 8, 32. O que fala lá? É verdade. Irmãos, está acontecendo? Olha mais alto. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Quando nós entendemos que essa batalha na nossa mente, ela é real, e nós entendemos que existe um Jesus que nos libertou, nós podemos vencer. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vai te libertar. No final do versículo 4, Paulo fala para a destruição das fortalezas. O que são fortalezas? Primeira coisa que eu imagino numa fortaleza é uma muralha muito grande. É uma cidade cercada por muros altos, protegidos contra o inimigo. E Paulo está dizendo que essas armas espirituais que nós devemos usar para essa milícia é para destruir essas fortalezas.
Fortalezas que o diabo coloca na minha e na tua mente para te enganar e te destruir. E essas fortalezas, elas cercam a sua mente, elas cercam e cegam o teu entendimento. Imagina que essa igreja, ela é uma fortaleza, e você está aqui dentro, com tudo fechado. Você não tem acesso ao exterior, você está dentro de um cubo totalmente escravizado por isso. Você não consegue ouvir o que está lá fora, você não consegue sair deste lugar. Mas ele diz que essas armas, através da palavra de Deus, elas são poderosas para destruir toda fortaleza que o inimigo constrói em nossas vidas. Fortalezas as quais podem ter sido construídas na sua infância, quando nós éramos como vocês, crianças. Até arrumou, né? Você gostou dessa. E você vai carregando todo aquele tempo, aquela mentira que o inimigo falou para você através de alguém, aquele ensinamento errado que alguém te ensinou. Quantos de nós aqui já aprenderam coisas erradas? Eu principalmente já aprendi muita coisa errada na minha infância, que às vezes os avós ensinavam, ou até nossos próprios pais. Depois, quando você cresce, você entende que aquilo lá é totalmente errado. Mas o inimigo, ele vai construindo isso com o tempo, e ele vai criando fortalezas dentro da sua mente, para que você não veja, para que você tape os seus ouvidos e os seus olhos para aquilo que Deus quer fazer. Tem um versículo que fala, eu não me lembro agora onde é, mas fala que nossos ouvidos e nossos olhos estão tapados para aquilo que Deus quer dizer. E é isso que o inimigo quer usar, essas fortalezas espirituais, para nos aprisionar, para nos deixar escravos daquilo. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios 6, ele vai tratar sobre a armadura de Deus. Gálatas, Efésios. Mas nós não vamos entrar na armadura de Deus. Efésios capítulo 6, nós vamos ler o versículo 18. Do versículo 10 até o versículo 17, Paulo fala aos Efésios sobre as armas espirituais, a armadura de Deus. Paulo fala sobre o capacete da salvação. Creio que os irmãos já estão carecas de ouvir. A espada do Espírito para destruir os dardos inflamáveis, o escudo da fé, o cinto da verdade e as botas do Evangelho da paz. São armaduras de Deus. E o versículo 18, Paulo diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Amado, quanto mais nós oramos, e esse verbo está na ação, orando em todo tempo e vigiando. Ou seja, Paulo está dizendo: tome essa armadura, o capacete da salvação, para que você possa ter a sua mente blindada. Então, o item mais importante, não mais importante, mas o que eu quero que você pense agora sobre essa ministração é o capacete da salvação. Porque quando você toma o capacete da salvação, você está guardando a sua mente. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Você está sendo protegido na sua mente. Em toda oração e súplica no Espírito. Aqui é o Espírito Santo, não é o Espírito do homem. Paulo está dizendo: ore no Espírito.
Paulo está dizendo que o teu espírito possa orar no Espírito Santo, para que você possa vencer essas batalhas. E para que você possa vigiar. Porque você só vai saber, você só terá ciência que existe uma batalha espiritual quando você vê o que Deus está fazendo. Porque Deus é o único capaz de te mostrar o que está acontecendo na sua mente. Quantos de vocês já pensaram, já perceberam que a sua mente estava indo longe, muito longe, pensando coisas erradas, que não agradam a Deus? Irmão, nós fazemos isso a todo instante. A nossa mente, ela é um campo de batalha. A todo momento a tua mente está lutando com você, e o Espírito Santo que habita em você, se é que você tem o Espírito Santo, se é que você aceitou Cristo, o Espírito Santo, ele te incomoda, porque você está pensando aquilo que não agrada a Ele. E o que você faz? Nada. Você apenas deixa fluir. Deixa fluir aquele pensamento. Deixa fluir. E quando você mal espera, você está desejando algo ruim para alguém, você está cobiçando algo, quando você vê, você já está falando aquilo que o seu pensamento, onde seu pensamento estava. Satanás não tem pressa. De pouco em pouco, pouco a pouco, ele constrói as fortalezas em nossas mentes e nos faz perder o caminho. Por acaso, alguém deixa de frequentar uma igreja? Vamos citar como exemplo a igreja de um dia para o outro? Acontece. É normal? O que acontece normalmente? A pessoa ficou magoada com algo. Fulano disse algo para mim que eu não gostei. E fica naquela picuinha, que não edifica em nada. E aí a pessoa já fica magoada, fica dodóizinha, e não vem na igreja. Depois, uma outra situação não agrada a ela. Depois uma outra situação não agrada. Hoje eu não vou no culto, estou magoado. Hoje eu não vou no culto, fulano disse algo para mim que eu não gostei. Hoje eu não vou no culto, eu vi algo na igreja, a irmã estava com uma saia curta na igreja e eu não gostei, eu não vou na igreja. Só estou citando exemplos. E aí eu não vou no segundo domingo. Aí eu vou no terceiro, que eu melhorei, não vou no quarto. Aí quer saber? Não vou no quinto também, vou assistir a novela. Ou vou assistir o Faustão. Querido, Satanás, ele trabalha devagarzinho. Bem devagarinho. E ele vai te levando a sua mente, levando você a criar uma fortaleza na sua mente, que vai te destruir uma hora. Que vai te desviar do Senhor uma hora. Que vai fazer você perder o caminho de Cristo. É necessário vigiar. É necessário abrir nossos olhos espirituais, para que nós não estejamos acomodados numa situação que tudo está bom. Mas tenha ciência que existe essa luta dentro de você, na qual Deus quer te ganhar, Deus quer que você vá morar com Ele, mas Satanás quer te levar à destruição. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus, Ele veio para te dar vida, em abundância, vida abundante, vida próspera, não ausente de lutas, mas uma vida próspera. Quer vencer na sua mente? Clame ao Senhor, ore, busque. Quanto mais você leia da palavra, quanto mais você ora, mais você preenche a sua mente com aquilo que é de Deus, que vai te livrar, que vai destruir a cada dia as fortalezas. Você já experimentou no momento que você está caindo numa tentação, você está quase fazendo algo de errado, e o inimigo está ali fazendo a sua mente, você já experimentou orar para ver o que acontece? Alguém já experimentou orar para ver o que acontece?
Querido, aquela vontade passa na hora. Aquela vontade, aquele desejo, aquele pensamento, ele sai na hora, porque você preencheu com a presença de Deus. E há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. Você quer fazer da sua mente uma oficina para o diabo trabalhar? Você quer fazer da sua mente uma oficina que Satanás usa para destruir vidas e pessoas? Ou você quer fazer da sua mente um mar de bênçãos para abençoar as pessoas, através da sua palavra, da sua boca, através dos seus atos? A todo momento, Satanás está colocando pensamentos impuros em nossa mente. Muitas vezes nós aceitamos esses pensamentos, precisamos lutar contra eles através da oração. Querido, abra sua Bíblia agora em Tiago, depois de Hebreus, um pouco mais para frente. Tiago dá umas cajadadas na cabeça bem da hora. Então a gente vai escutar um pouquinho agora dele. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago 1, versículos 14 e 15. Depois de Hebreus. Acompanhem comigo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, que quer dizer seduzido, pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Cada um, quando atraído e seduzido pela sua própria vontade carnal, depois, havendo essa vontade carnal sendo concebida, dá à luz ao pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Paulo está dizendo para mim e para você que nós não somos tentados por Deus. Ele fala no versículo anterior de nós não somos tentados pelo Senhor, mas ele fala: você é tentado pela sua própria vontade, e você é seduzido pela sua própria vontade. Não é algo novo que Satanás colocou na tua mente, no teu coração, mas é algo que já estava dentro de você. Você é seduzido por algo que você já desejou no seu coração. Então o inimigo vem na sua mente e começa a falar que aquilo não tem problema, que aquilo não tem nada a ver, que aquilo você pode fazer, que ninguém vai ver. Não tem problema. E uma vez essa vontade carnal, essa concupiscência concebida, dá luz ao pecado. E o pecado gera morte espiritual, ou a morte física. Em Atos, quando Ananias e Safira, isso? Novo Testamento, irmãos, não é velho não. Novo Testamento, pós-Cristo. Eles apresentaram uma mentira da terra que eles tinham vendido para os irmãos, os apóstolos. E o que aconteceu? O pecado concebido gerou a morte. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Deus pode levar sim a pessoa à vida por causa do pecado. O fruto, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna. Qual você escolhe? Deuteronômio diz: eis que coloco para você, diante de você, a vida e a morte. Se não me engano, no capítulo 28. Mas eu digo, escolha a vida para que vivas, não escolha a morte. E às vezes você está escolhendo a morte no seu pensamento. E aí Satanás viu que você está sendo levado por aquele desejo, ele vai falar na tua mente, e você vai cair.
porque você está fraco na sua mente. As fortalezas que ele já construiu dentro da sua mente não deixa você enxergar. E vem um irmão e te orienta, vem outro e fala, vem alguém e fala algo, você lê algo e Deus fala, mas essas fortalezas, elas te cegaram e não deixa você ver. E você vai conceber o pecado, e o pecado vai gerar morte. Às vezes morte física, mas pela misericórdia de Deus, muitas vezes não acontece a morte física, mas chega uma hora que acontece. E às vezes a morte espiritual, que é pior. Querido, não seja enganado pela sua própria mente, por aquilo que o diabo quer colocar na sua mente. E não permita, quando você perceber que a sua concupiscência, que o seu desejo carnal está falando mais alto, ore. Ore ao Senhor, fala: Senhor, não quero isso no meu pensamento, na minha mente, eu não desejo isso, afasta de mim. Quando você levantar, irmão, ore, diga ao Senhor para te livrar daquele dia de todo mal, diga ao Senhor para proteger a sua mente, diga ao Senhor para revestir-o da armadura dEle, para que a sua mente tenha um capacete da salvação e esteja blindado para não ouvir aquilo que o diabo já preparou para você naquele dia. Mas ore: Senhor, não me deixe cair em tentação nesse dia, afasta de mim toda a obra do mal. Ore, de manhã, ao sair, em todo tempo. As nossas armas, elas são a oração, a fé, a esperança, o amor, a palavra de Deus e o Espírito Santo. A oração nos ajuda a manter a nossa mente em Deus. Assim como nós, quando ouvimos um louvor, isso nos ajuda a manter a nossa mente em Deus. Primeira coisa que eu faço quando entro no meu carro é ligar o som, é ligar o louvor. Eu não consigo ficar sem louvor. Para mim, se tivesse alguém tocando ali, era bem melhor. Isso me preenche, isso faz com que a minha mente seja preenchida por Deus. Pare de perder a todas as batalhas. É hora de vencer. Jesus já venceu por você. Às vezes você está imaginando aí nessa ministração, e você está viajando na sua mente, lembrando de quantas batalhas você já perdeu. Eu já perdi muitas. Eu não estou aqui porque eu sou melhor que você, de forma alguma. Deus primeiro falou comigo. E quando eu fui preparando, eu fui lembrando de quantas vezes que eu me deixei levar por esses pensamentos. E quantas batalhas eu perdi. Quantas lutas eu perdi. Talvez você está lembrando agora na sua mente algumas lutas que você já perdeu, que você cedeu à vontade errada. Mas Deus é tão grande, tão poderoso e amoroso, que Ele já te deu a vitória. Ele já te ajudou a vencer essa batalha. Ele já venceu por você. A palavra de Deus e a oração, elas são as chaves para nos libertar dessas prisões. Como diz no final do versículo 5, final do versículo 5, preste atenção: levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Você quer vencer? Leva cativo o seu entendimento a Cristo. Leva cativo a sua mente a Cristo. Porque Ele vai cuidar da sua mente, Ele vai cuidar dos seus pensamentos, Ele vai te orientar nessa batalha, levando todo o entendimento à obediência de Cristo. Se você obedece a Cristo, a sua mente vai pensar coisas boas. Se você obedece a Ele, se você leva, olha só, leve preso todo entendimento, tudo que você pensa, leva isso preso à obediência de Cristo. Leva isso preso ao Senhor. Apresenta ao Senhor. Já estou terminando. Blinde a sua mente contra as ciladas do diabo, todos os dias ao levantar, para que você não caia em tentação e não tenha seus pensamentos levados a pensar no que Satanás põe na sua mente. Vigie e ore todo o tempo. Eu quero ler
uma parte que esse livro, a Joyce Meyer, fala, que eu achei interessante. Ela fala assim: muitas pessoas não sabem como usar a palavra para destruir, para eliminar, para vencer Satanás, as mentiras de Satanás. Muitas pessoas, até cristãos, não percebem, parecem não perceber que eles podem recusar ouvir a essa voz. Preste atenção, muitos cristãos não sabem como usar a palavra de Deus. Muitas pessoas e muitos cristãos, eles parecem não perceber no poder da palavra de Deus para vencer essas coisas. E ela diz também, para recusar essa voz. Ela fala: nós podemos quebrar todas as fortalezas do diabo, que o diabo tem construído em nossas mentes. A Bíblia nos fala que quando nós sabemos, conhecemos a verdade vai nos libertar das fortalezas de Satanás. Às vezes nós não temos noção que isso está disponível para nós. Às vezes nós não temos ideia. E nós, como conhecedores da palavra, da verdade, que nós podemos vencer as mentiras dele. Que nós podemos destruir essas fortalezas. Que nós podemos rejeitar esse conhecimento errado. Que nós podemos rejeitar aquilo que ele vem tratar com você. Querido irmão, querida irmã, você tem poder no nome de Jesus para rejeitar. Amém? Você tem poder no nome de Jesus para dizer: Satanás, arreda-te, em nome de Jesus. A minha mente pertence ao Senhor. Paulo diz no final do versículo, acho que eu não anotei aqui. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, irmão, nós vencemos todas as batalhas. E isso não é alguma coisa que fica só na teoria da pregação. Chega amanhã, você não tem como colocar em prática. Você só ouviu, entrou no ouvido, saiu no outro. Não. Isso é para que você tenha uma prática diária. Uma luta, vencendo todas as lutas diariamente. Mateus 28:20 fala que Jesus fala que sempre estaria conosco. O Salvador está com você todos os dias. Ele guarda a sua vida, Ele guarda a sua mente, se você crer, se você buscá-lo, se você entregar a Ele. E há um nome muito conhecido, eu acho que você deve conhecer, deve ter ouvido falar dessa pessoa, John Wesley. Já ouviu falar? Ele fala assim: o melhor de tudo, a Angélica vai saber. O melhor de tudo, quem conhece? É que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está com você. O melhor de todas as coisas é que o Salvador está do nosso lado todos os dias. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te adoramos neste lugar. Nós te entronizamos neste lugar. Senhor, nós somos gratos pela vitória já liberada a nós. Somos gratos, Senhor, por todas as fortalezas, elas serem destruídas no nome do Senhor. Nós somos gratos porque a batalha da nossa mente, o Senhor já venceu por nós. Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra que nos orienta, pela Tua palavra que nos faz entender e ter discernimento para essas coisas espirituais que nós não vemos, mas nós vemos-as pela fé, através da fé. Espírito Santo, eu quero clamar a Ti nesse momento, que em cada momento de nossas vidas, seja o dono da nossa mente,
Seja o dono, Senhor, do nosso coração, seja o dono da nossa vida, seja o dono de tudo o que há em nós. Porque quando o Senhor for o dono, todas as coisas serão alcançadas. Porque quando o Senhor for o dono, não haverá espaço nessa mente para a oficina do diabo. Quando o Senhor é o dono da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, não há espaço para Satanás, não há espaço para o inimigo. Senhor, te louvamos pela vitória que nós já temos, porque naquela cruz do Calvário, o Senhor derrotou, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu as trevas, o Senhor venceu por amor a nós. Porque naquela cruz o Senhor derrotou Satanás, o Senhor pisou na cabeça do inimigo e nos deu a vitória. O Senhor nos libertou através da verdade que é Jesus. Jesus é a verdade, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz em João 1. Obrigado, Jesus. Obrigado, palavra que é Jesus, porque lembraste de nós. Nos lembra, Senhor, a cada momento dessa vitória. Nos lembra, Senhor, a cada momento que na nossa mente essa batalha já está vencida. Essa luta diária já está vencida no nome de Jesus. Oh Deus, como é bom saber que servimos a um Deus que já venceu por nós. Como é bom saber que existe um Senhor e nosso Deus que já venceu por nós. Um Deus que quando nós menos esperamos, Ele já está ali preparado para nos dar a vitória. Quando Eliseu, diante daquele exército, e aquele moço do lado dele disse: meu Senhor, o que faremos? E Eliseu então, ele fala que o Senhor, para o Senhor abrir os olhos daquele jovem, e ele viu aquele exército grande, de cavalos de fogo, que estavam ali, disponíveis para a batalha. Um outro rei, que eu não me recordo agora, mas diante de uma batalha, de um grande exército, ele disse: Senhor, não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Mas os nossos olhos estão fitos no Senhor. Não sei, Pai, o que fazer, mas nossos olhos, Senhor, estão no Senhor. Nossos olhos estão focados, estão fitos no Senhor Jesus. Não permita, Pai, perdermos esse foco, como Pedro perdeu ao andar sobre as águas. Quando ele começou a olhar a tempestade, olhar que ele estava sobre as águas, ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Não, mantém nosso foco em Cristo, mantém nossa mente em Cristo, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz, e nos dá vitória todos os dias. Continue conosco, Pai. Como prometido, Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia, como é bom saber disso, que o Senhor está neste lugar. Como é bom saber que o Senhor está aqui, no meio de nós. Aleluia. Santo é o teu nome. Você pode dizer: Santo Deus. Você pode adorar Ele nesse momento. Adora Ele, abre os seus lábios, adora Ele. Adora Ele pela vitória que Ele já te deu. Adora Ele com os seus lábios. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Nós te exaltamos. Adora Ele.